Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar e o assunto de hoje é marketing político. Nós estamos recebendo a publicitária Monique Miranda e o publicitário Rafael Leão e vamos falar sobre essa empresa recém-criada chamada One to One. É um prazer recebê-los. Rafael é um querido, filho de uma grande amiga, sobrinho de um grande amigo, que é o Pato Leão, né? E filho de Margarida, que é uma pessoa que tem uma vida dedicada à assistência social e exatamente dentro do serviço público, né? Durante muitos anos a Margarida esteve ali na Secretaria de Assistência Social e vocês dois passaram pelo serviço público. Também. Né? Como é que é a sua formação, Monique? Eu sou formada em publicidade, né? Em comunicação, com habilitação em publicidade e propaganda. Fiz uma pós em gestão de negócios. E aí daí vai surgindo a ideia e contactando, né, a Rafael, Luane, para a gente começar um empreendimento nosso. É importante falar que a Luane Moliari, que é jornalista e que cuida da área de imprensa e de assessoria, vai entrar no segundo bloco aqui para conversar com a gente. Rafael, essa experiência você passou pela prefeitura, né? E você devia ser estudante, né? Estava na sua graduação também de publicitário. Né, passou por 2 secretarias, né? Isso. E essa bagagem, além disso, você ainda se especializou? Como você falou, passei pelo serviço público, depois eu fui para assistência social, trabalhava quase que diretamente com o secretário na época, o Demerval, e depois sempre também trabalhei muito ligado aos secretários da assistência, passei pelo governo. Depois eu tive uma experiência muito boa no governo do Rogério na Casa de Passagem. Sim. Trabalhava na administração da casa. E esse tempo no serviço público dá pra gente assim, um know-how político muito grande. Porque a gente lá dentro, nós temos contato com muita gente, nós vemos como uma coisa funciona, como uma coisa se desenvolve, como a coisa às vezes não funciona, não se desenvolve. E a gente acaba tendo todo esse know-how político. Como é que é essa visão assim? A gente, quando está dentro de um governo, a gente tem o hábito de fechar um dos olhos, né? E trabalhar só com o olho do coração, né? Eu sei porque eu já estive lá e a gente poupa críticas, né? Sim. E tudo mais. Como é que é essa visão de fora? Né? Porque olhar de fora é olhar com os 2 olhos. É, verdade. Né? É um olhar mais crítico sobre essa questão estratégica do governo, estratégica de atuação. Como é que é isso para vocês? Acho que o olhar de dentro também não pode ser só com o coração, senão você comete alguns erros, paga um preço muito alto por isso também, né? Se você está dentro e você não aceita certas críticas também para poder melhorar, né, isso vai te prejudicar em algum momento, porque nem toda crítica é para te destruir, né? Existem as críticas também que vão te dar um feedback daquilo que você precisa ajustar. E quando você se blinda para ouvir todas as críticas, eu acho que o resultado também não vai ser bom. E de fora, aí eu acho que existe só o olhar mais crítico, porque a gente não tem o lado do coração, né? Ai, desculpa. Nada, não. Falar sobre crítica é sempre muito complicado. Engasguei. É que, na verdade, o que eu percebo? Eu percebo que, ao assumir o poder, né, tanto os soldados, quanto os ministros, quanto o rei, né, eles, na verdade, não se abrem a esse tipo de crítica, né? Nós vivemos assim, por exemplo, um governo que passou, nós vemos muitos assessores falando o que o antigo prefeito queria ouvir e não falando o que deveria ser falado. E aí é muito complicado quando o político se assessora somente daquelas pessoas que falam o que ele quer ouvir, falam as coisas confortáveis e não falam as coisas desconfortáveis. Mas o bobo da corte vai sempre achar que o rei nu está vestido, né? Vai. O povo da corte. E aí acontece o que aconteceu. Né? Daí surge a One to One, uma empresa que tem o objetivo de, na verdade, fazer essa sinalização. Né? Mas uma sinalização que começa antes, não é isso? Isso.
porque como hoje o período eleitoral é muito curto, a nossa ideia não é trabalhar só no período eleitoral, é fazer a campanha política e não só a campanha eleitoral, que existe, né, todo o período de construção da imagem, da reputação, da figura do herói, daquilo que ele vai se propor a vender, o segmento que ele vai, né, porque o político ele é um produto. E aí o público para quem ele vai falar, como ele vai falar, construir essa imagem dele. E a gente também tem uma ideia de trabalhar muito a questão das mídias sociais. E a mídia social não dá para você trabalhar, no período eleitoral você não pode, por exemplo, patrocinar uma postagem sua, um anúncio. E então todo o trabalho de rede, né, de rede social você tem que fazer antes. Porque no período eleitoral você trabalha de uma outra forma. E a gente percebe que o candidato, ele se arvora, né, 2 meses antes. Sim, e aí muita coisa não vai funcionar, né? Eu consegui eu tenho 10 mil amigos na minha fanpage e não vai funcionar. Porque não é assim, né? O Facebook, né, que a gente vem conversando, os algoritmos do Facebook, ele vai projetar a sua postagem para 3 a 5%. Então a estratégia é outra, não é aumentar o seu número de amigos, e eles não sabem disso. Existe uma pesquisa que foi feita na campanha, no período de campanha em 2014 e 2016, que mostra um caminho invertido do que as pessoas, enquanto eleitor, né, do que elas querem ver na página do candidato e aquilo que eles postam. E a gente vê muito assim, mensagem de bom dia, feliz dia do amigo, do circo, né? E só 4% das pessoas querem ver isso na página de um político. E a maioria não sabe disso. Aí fica lá postando bom dia, feliz dia disso, feliz dia daquilo, e não é o que as pessoas querem ver. Mas os assessores não sabem disso. Porque também seriam assessores não preparados para essa função? Sim. A gente vê, por exemplo, na nossa cidade, que é uma cidade média, e aí isso ocorre muito em várias cidades pelo Brasil, e até cidade grande isso acaba ocorrendo de certa forma. Os assessores são aqueles que são ligados na campanha, é um primo, é alguém que está por ali perto e que entra. Mas não é preparado, não entende de mídia digital, não entende Facebook, mistura a questão do Facebook, como se o Facebook do político fosse um Facebook pessoal, aquele que você tem, que você posta foto de churrasco, posta essas fotos de bom dia, etc e tal, e não é isso. E isso não vai fazer imagem de político nenhum. Não faz a diferença, não faz a diferença, não faz a diferença nenhuma mesmo. O que as pessoas querem é o político. As pessoas querem que o político apareça, mas querem opinião, eles querem conteúdo. Posicionamento. E não vê, bom dia, visita hoje, não sei o quê. Não interessa. Isso seria mesmo. muito mais jornalístico do que virtual? Com certeza, porque na internet as pessoas querem a notícia, elas querem saber de fato o que está acontecendo, como está ocorrendo, né? O que foi decidido naquela sessão, o que foi votado, exatamente. Qual o posicionamento daquele vereador ou daquele secretário. Pois se aquele político ele é a favor ou é contra, e não aquela coisa, vamos conversar, vamos ver o que vai acontecer. Quem está na internet não quer saber disso, essa pessoa ela é altamente rejeitada. A pessoa que fica em cima do muro na internet ela é muito rejeitada mesmo. A gente vê fora da internet que essa pessoa também está sendo rejeitada. Você vê a campanha, por exemplo, de Friburgo, 50% dos eleitores não foram votar. Não, com certeza, isso é um sinal, e um sinal muito preocupante para as próximas eleições. Eu vou pedir licença a vocês, vou chamar o nosso intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar
tem tradição. Predial Primos Imóveis. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Em Foco está de volta, estamos conversando sobre marketing político com Monique Miranda e Rafael Leão. A gente vê que a grande novidade política do país hoje, né, é o Dória. Né? E o Dória tem por trás um grande marqueteiro, né? Teve o cuidado de fazer uma campanha, toda ela trabalhada, costurada no marketing político, e a gente vê que tem alguns resultados, né, emblemáticos para os tempos em que vivemos, né? É claro que ninguém aqui está discutindo direita, esquerda, até porque, para mim, isso não tem a menor importância. A gente está falando de resultados, né, que a gente vê de resultados positivos, né? Como é que vocês veem? Porque a gente conhece no estado do Rio factoides, né? A gente sabe que nós vivemos governos estaduais repletos de factoides, né? Isso era muito interessante no tempo em que a internet era linha de escada, né? Que parecia que você tinha que subir uma escada para conseguir sinal, né? Como é que vocês veem esse início de governo do Dória em São Paulo? O governo Dória, ele é assim, midiático, ele é muito sensacional, ele está muito forte na internet. Mas o que acontece, como você mesmo falou, ele tem uma equipe de comunicação que já vem com ele desde a campanha, continua com ele. E eles estão trabalhando a comunicação do Dória em cima de projetos que ele tem para São Paulo. Então eles não estão inventando nada, né? Eles trabalham com informação de verdade, trabalham com um trabalho que está sendo executado, né, aparentemente de uma forma fantástica. Saiu essa semana a questão da saúde, que zeraram os exames, 400 mil exames zerados. Isso em 100 dias de governo. O que está acontecendo são que as pessoas não têm a essência do trabalho dele, os outros políticos não têm a essência do trabalho dele, não sabem como é a essência, como são os seus projetos, como é o seu trabalho, e aí estão copiando a casca. Estão indo para a internet, vou me vestir de gari também e vou lá. Vou andar de ônibus. Vou andar de ônibus. É complicadíssimo isso, porque assim, vestir de gari, o Dória se veste de gari todo sábado. Você vai se vestir também? Todo sábado ele vai trabalhar lá, com um gari. Você também vai fazer isso. O Dória é workaholic. Trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. Ele doa o seu salário, você vai dar o seu salário também? Agora, isso é o quê? Isso é planejamento estratégico? Sim. Também. O próprio Dória, ele já é da área de comunicação. Sim, né? a gente percebe, na verdade, que o resultado das eleições parece uma grande surpresa. Principalmente para alguns que iniciam um governo sem o menor planejamento estratégico. Parece que eles não tinham pensado a cidade antes de assumirem, né? E aí passam meses dando cabeçada. Nós não temos mais tempo para ficar fazendo uma avaliação de 100 dias, ou de 130 dias, ou de 150 dias, né? As ações precisam acontecer, porque assim como a comunicação é muito veloz, os governos também precisam ser velozes, né? E tem que saber qual é o ponto de partida, né? Então a gente vê que, na verdade, não tem ponto de partida. Não tem. Isso é muito grave, Monique? Eu acho que sim. Eu penso que sim. Eu acho que o que a gente... essa questão do Dória, por exemplo, né? Falar muito de o João trabalhador, essa proposta dele de ser um gestor, porque a gente não tem mais tempo para politicagem e sim precisa de uma gestão, né? Então, eu acho que é por aí. Você quer fazer essa linha popular para você também atrair a empatia, né, da população, mas
precisa também sentar, projeto, o que precisa resolver na saúde, o que a gente pode fazer, questão de, né, por exemplo, o Dória está fazendo também questão dos animais abandonados, animais na rua, parcerias. Moradores em situação de rua, né? Essa parceria, por exemplo, com o McDonald's para poder integrar, né? Exatamente. Né? A gente sabe que não é só também o lado, nossa, ele empregou o pessoal no McDonald's. A gente também sabe como que é o perfil de trabalho no McDonald's. Sim. Mas, assim, é melhor do que a pessoa na rua, ela vai ter um salário, ela vai, né, resgatar a dignidade. De uma forma geral, o serviço público hoje, ele vem todo ordenado, né? Existe a lei do sistema de assistência social, existe a lei do sistema da saúde, existe a lei do sistema da cultura, a lei do sistema de esporte, né? Então é preciso, sobretudo, que haja uma gestão de gestores, de pessoas capacitadas para entender e para conhecer esses sistemas. Exatamente. Porque senão me parece que vai ser cabeçada por um bom tempo até que se entendam editais, né, contrapartidas. Né? Porque eu ainda vejo, sobretudo nas cidades do interior, que existem mitos construídos, emendas parlamentares, né? E que as pessoas, o cidadão comum, não tem noção de como isso funciona. É isso? É isso, eles não têm noção, a população não sabe como funciona a máquina pública. Esse é um ponto, a população não sabe como funciona a máquina pública. Só sabe quem funciona a máquina pública quem está lá, quem já passou por lá. A grande maioria, tem que ser licitação. Mas como isso funciona na prática? O que é licitação? E às vezes não tem nenhum interesse também de aprender, né? A grande população, a grande maioria das pessoas não tem interesse, né? Elas estão focadas só no resultado, se aquilo ali vai dar resultado. E talvez isso explique a nossa passividade, e hoje todo mundo se questionando onde nós estávamos. Quando essas pessoas todas estavam roubando o nosso dinheiro descaradamente. Onde nós estávamos? Estávamos no restaurante, jantando, brindando, né, a boa situação que a gente parecia estar vivendo, né? Quer dizer, na verdade, faltou participação popular. Faltou, e aí, assim, como é uma coisa que eu sempre digo, eu acho que é um pouquinho radical, né? Muito radical, mas você quer entender o lugar onde você mora, você quer entender o seu país, você pega o jornal, tira a parte do caderno de economia, lê ele e pode jogar o resto fora. É radical, mas se você entender a economia do país, você entende onde você está vivendo. No segundo mandato do Lula, já se sabia o que ia acontecer. Quem lia economia, quem gosta, quem tem interesse, já sabia que ia explodir. E aí acabou, a coisa foi só piorando e explodiu mesmo. Então as pessoas, elas têm que se antenar um pouquinho mais, né? Hoje em dia a internet está aí com excelentes sites que falam sobre N assuntos. As pessoas têm que se inteirar, têm que interagir, têm que correr atrás. Muita coisa mudou na política, né? O ordenamento dessas secretarias, né? E a gente já esperava, porque é impossível que um país que tenha vivido os anos de chumbo que viveu, após uma Constituição, não se ordenasse para que funcione de forma adequada. Mas, situando em Friburgo isso que eu vou dizer, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, nós não temos tido alegrias com gestores, né? Me parece que há um despreparo, né? Me parece que há um amadorismo nessa questão, porque está tudo muito bem ordenado, né? Como é que vocês veem essa situação? É possível mudar esse quadro? É possível. Assim, não é fácil, mas é possível. E eu acho que... Eu creio que o prefeito de uma média cidade, ele tem uma vantagem, assim, absurda perante o prefeito de uma grande cidade. Ele pode estar nos bairros, ele pode ter o convívio tete a tete com a população. Uma coisa que o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de São Paulo, não tem condições de fazer isso. Ele tem essa condição. Mas a hora de fazer isso é no início do governo. O governo para que ele possa angariar credibilidade. Sim. Porque se daqui a 8 meses o cara que não aparece em público resolver aparecer, ele vai tomar uma vaia. Com certeza. Vai ser chuva de bolinha de papel. A gente tem um exemplo disso, né? Eu sou do interior de Minas e lá o nosso prefeito lá agora, ele passando esses primeiros meses de se inteirar das questões e resolver algumas questões da cidade,
Ele agora foi para a rua. Ele está indo de volta a todos os bairros e senta e conversa com a população. O que você, né, para ouvir a demanda. O que você quer, da mesma forma que ele fazia na época da campanha, de andar e de ouvir, ele está fazendo tudo isso de novo. Mas também é uma outra mentalidade. É um prefeito de 30 e poucos anos, 35 anos. Né? Então, renovando a forma de fazer gestão, é um outro olhar, né? Trazendo novas formas de eu acho que, sobretudo, se desvencilhar daquele velho discurso de que peguei a prefeitura sucateada, né? Isso não convence mais a ninguém. Né? Porque se você não sabe que a estrada que você vai viajar está esburacada, não adianta você pegar o carro e tentar viajar. Eu vou chamar mais um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com o Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, estamos de volta e agora com a minha colega jornalista Luane Moliari, né? Agora eu estou cercado de mulheres. Aí é bom, né? É um prazer. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Né? Uma alegria te receber. E mais especificamente na área de comunicação política, né? A gente tem muita curiosidade, porque esse formato de assessoria, de secretaria, subsecretaria de comunicação, na verdade, ou de assessoria ao legislativo, de uma forma geral, isso mudou e evoluiu absurdamente como... Isso foi bom. Se a gente observar períodos geracionais, né, da internet para cá, né, a gente passou a ter ferramentas muito velozes. A divulgação ficou melhor. Exatamente. Mas, em compensação, é preciso ter domínio sobre as ferramentas. Também. Né? É muito difícil você saber o que está fazendo, né? Além de ter a ferramenta, você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta chegar e publicar, né? Ter esse acesso não quer dizer que é mais fácil ou, né, de estar ali, todo mundo vai te ver. Né? Não é bem assim, né? Até falando de assessoria, como eu trabalhei também em assessoria parlamentar, a gente vê, até mesmo com a internet, um pouco de facilidade, mas também com a dificuldade de acessos para você também divulgar o seu material. Né? Por mais que a gente tenha internet, mas a gente precisa também da divulgação dos veículos oficiais, vamos dizer assim. E alguns veículos têm uma certa repulsa às assessorias. É uma dificuldade de entrar, a gente tem que, talvez, né, normalmente a gente tem uns caminhos extras que a gente acaba fazendo de contatos, a gente tem uma facilidade por ser cidade mais, né, de interior, mesmo ainda tendo quase 200 mil habitantes, a gente acaba conhecendo os coleguinhas. Mas eu acho que na grande imprensa é mais fácil. Facilita, né? É mais fácil porque é uma relação de muito respeito. Precisa do material. Entre o veículo. Né? O veículo vê o assessor de imprensa como fonte.
né? Nós somos fonte. Então, exatamente. E um veículo de comunicação necessita de fonte, né? A informação está com a gente, né? Com certeza, né? Não é toda... a gente tem que quebrar um pouco dessa história de que eu quero falar com o prefeito, mas existe a Secretaria de Comunicação para isso. Então, que seja feito o caminho até chegar nele. Mas que isso também seja feito de forma certa, né? Não Sim, só... correto. Não blindando ou privilegiando alguns veículos com informações, né? Isso, a gente tem que estar acessível e acessado, né? As duas coisas. Existem outras ferramentas, além da fanpage, do Facebook, né? O Instagram, Twitter, né? A gente tem uma quase friburguense que é presidente do Twitter no Brasil, né? Muito forte. Que é da família Zarif, vem a ser filha do Edmo Zarif, que foi um grande locutor e um friburguense muito querido. E a gente não vê a utilização dessas ferramentas. A gente até agora depois que a gente criou a One-to-One, a gente vê quão é importante a gente estar não em todas as mídias, porque nós, né, dependendo do seu canal, do seu perfil, não é necessário você estar em Twitter, Facebook, e que muitas pessoas têm essa visão, eu quero estar em tudo, ou às vezes não está em lugar nenhum, não tem site, né, pelo menos, ou não tem um Facebook, mas a forma que você tem que trabalhar cada uma delas. E o Instagram, né, Monique, a gente tem visto um crescimento enorme e que as pessoas ainda não estão sabendo utilizá-las. Não utilizam. Ou utilizam mal, né? Só colocam a foto e não utilizam né, as ferramentas que ele te proporciona, te beneficia para isso. E aí tem que saber mesmo. Existe uma outra questão que eu acho que é preciso a gente falar aqui, né? Mas a banalização das coletivas de imprensa chegam a ser engraçadas, né? Não é a qualquer hora, né? E nem em qualquer assunto, né? Uma coletiva de imprensa, ela tem que, no mínimo, trazer uma novidade, trazer um material que, no mesmo tempo, chegue a todos os veículos, né? Sem privilegiar nenhum, para justificar uma coletiva de imprensa. Exatamente. Né? Agora, quando existe um anúncio já no veículo de que o prefeito ou o vereador tal vão falar numa coletiva de imprensa sobre aumento de tarifa, isso aí é para morrer de rir, né? Você já sabe que já teve uma informação spoiler, né? Não, é um spoiler, né? Ele já contou para que é. Vamos falar sobre isso. De imprensa vai aumentar a passagem. Então não faz sentido. O profissional, né, de comunicação, ele tem que tomar muito cuidado com essas nuances que a comunicação te dá, saber lidar com elas, né? E a gente, assim, o primordial que a gente se uniu mesmo, né, Monique e Rafael, publicitários, e eu como jornalista, é isso, juntar o útil ao agradável, saber utilizar as ferramentas de formas certas, nas formas certas. O que é publicidade, o que é jornalismo. E fazer o conjunto para trabalhar, seja quem for. Né? Isso aí, seja quem for. Ou fortalecer a instituição, ou fortalecer o personagem. Isso. O cliente de forma geral. Então tem que saber realmente a sua posição, até onde você pode, e saber fazer de forma correta. E como é que vocês trabalham assim? O rapaz, ou o cidadão, ou o empresário, ou a pessoa já pública, pretende se lançar candidato nas próximas eleições, daqui a 4 anos aproximadamente. Seria o ideal, né? Ele procuraria One-to-One para começar esse trabalho agora? Agora, porque, né, como eu disse anteriormente, o período período eleitoral é muito curto e mudaram as regras, né? Questão de doação de dinheiro, né? Só pessoa física. Então, todo o seu trabalho tem que ser feito antes. Até porque existe já um quadro muito temerário, né? Assim. É a abstinência. Deixaram de votar cerca de 50%. O que é muita coisa, né? Aqui na e não é cidade. achar que você já foi candidato e ganhou que você vai se reeleger. Vai chorar durante 4 anos. Isso aí. Tanto é que 50% da Câmara também praticamente foi renovada, né? Quem estava lá, metade não conseguiu voltar. Então, as estratégias existem para ser usadas em tempos, né? E tem um cronograma, tem um planejamento, tem as etapas, né, que deveriam ser seguidas e que a gente está para oferecer exatamente isso, mostrar que é possível chegar lá, mas o trabalho antes é necessário. Né? O nosso tempo está esgotando, então para quem quiser conhecer mais um pouco, One-to-One. 1, 2, 1. Isso. Né? A metodologia é One-to-One. Mas o nome da empresa
É assim que se escreve. Com 2 para dar uma diferença. One Comunicação no Eu Facebook, agradeço a gente. presença do Rafael Leão, que já está ali nos bastidores. Agradeço a sua presença, Ótimo, Monique. Luane, minha querida. Nossa, foi um estamos prazer. à disposição sempre. Obrigada. Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.